Olá pessoal, estamos aqui agora para conversar um pouquinho com vocês sobre o calor. Bom, a gente vai primeiro tentar definir o que é o calor e discutir um pouquinho com vocês o que é que o calor consegue fazer com o corpo. Bom, vejam só, o calor nada mais é do que uma energia onde está saindo de um corpo para outro corpo. Vamos supor que esse corpo esteja a uma temperatura aqui de 40 graus Celsius. E esse segundo corpo aqui está a uma temperatura de 10 graus Celsius. A ideia lógica que todo mundo tem é que esse corpo de 40 graus Celsius vai, entre aspas, aquecer o corpo de 10 graus Celsius. Mas o que acontece na verdade é que o corpo de 40 graus Celsius, quando eles entram em contato em geral, vai fornecer calor para o corpo que tem 10 graus Celsius. E o que o calor faz nesse caso? Neste caso que esse corpo está perdendo calor, ele vai diminuir a sua temperatura, né? O corpo está perdendo calor, o resultado é que vai acontecer uma diminuição na temperatura. E o corpo que está ganhando calor, o resultado é que vai acontecer um aumento na temperatura. Aumento, diminuição, basicamente o que está acontecendo é uma alteração na temperatura. Matematicamente, a gente chama alteração de temperatura, alteração de qualquer coisa, variação, né? A gente diz que a gente chama isso de delta, significa variação ou alteração, delta T. Então, quando o calor variar a temperatura, a gente sabe que o corpo vai perder calor, no caso vai diminuir a temperatura, ou ganhar calor, no caso vai aumentar a sua temperatura. E analiticamente, ou seja, matematicamente, para calcular isso é muito simples. A gente diz que a quantidade de calor que o corpo ganhou, no caso de aumentar a temperatura, ou perdeu, no caso da temperatura diminuir, é igual a sua massa vezes uma constante que a gente chama de calor específico, que depende do material, vezes a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Perfeito? A quantidade de calor vai ser a massa, o calor específico, vezes a variação da sua temperatura. Basicamente é isso. Basta a gente comentar que o calor específico ela é uma constante que depende do material, certo? Constante que depende do material do corpo. Basicamente a gente consegue encontrar isso numa tabela, certo? Uma tabela, ou mesmo quando vocês forem resolver suas questões, provavelmente vai já estar no enunciado da questão, certo? Bom, agora um questionamento que a gente pode fazer. Eu tenho 200 gramas de água, certo? 200 gramas de água. E eu quero alterar a temperatura dessa água em, sei lá, 60 graus Celsius. Aí eu quero saber quanto calor eu preciso para fazer essa mudança de temperatura. A resposta da maioria das pessoas que está vendo esse vídeo vai dizer é que não sabe corretamente. E nós não sabemos porque nós não conhecemos uma grandeza chamada de capacidade térmica, que basicamente nos diz quanto calor eu preciso para alterar 1 grau Celsius ou 1 Kelvin da temperatura de um corpo. Então, a capacidade térmica, que a gente vai representar pela letra C maiúscula, é igual à quantidade de calor sobre a variação de temperatura. Digamos que, como um exemplo simples dessa grandeza, a capacidade térmica de algum corpo seja de 10
calorias por grau Celsius. Isso significa que a cada 10 calorias eu aumento 1 grau Celsius no corpo. Se eu forneço 10 calorias a esse corpo, eu aumento 1 grau Celsius. Se eu forneço 20 calorias, eu aumento 2 graus Celsius e assim por diante. Ok? Bom, nós já aprendemos que a quantidade de calor é massa, calor específico vezes a variação de temperatura. Dividindo isso tudo pela variação de temperatura, nós temos a capacidade térmica que, cancelando aqui ou dividindo essas duas variações de temperatura, nós vamos ter, escrever aqui embaixo, espero que dê para acompanhar, vamos ter que a capacidade térmica é simplesmente a massa vezes o calor específico do corpo. É outra forma da gente calcular a capacidade térmica, que em geral é muito mais utilizada. Perfeito? Ok, deixe-me apagar isso aqui agora para a gente continuar conversando sobre a outra possibilidade que o calor pode fazer. Deixe-me corrigir, que eu acredito que eu não conseguia apagar isso de maneira mais interessante. Deixa-me ver. Ok, perfeito. Agora sim. A outra coisa que o calor consegue fazer com o corpo é muito simples da gente perceber. Vejam só. Digamos que aqui eu tenha um cubo de gelo, certo? Para simplificar, a gente tem aqui um cubo de gelo, certo? Isso aqui é gelo. Depois de um certo momento, todo esse gelo virou água no estado líquido. Todo esse gelo virou água. Bom, para que isso tenha acontecido, uma certa quantidade de calor foi fornecida para o gelo, para que ele altere o seu estado físico. Essa é a outra coisa que o calor consegue fazer com o corpo, alterar o estado físico dele. E o mais interessante é que o calor não consegue mudar a temperatura e o estado físico ao mesmo tempo. O que isso quer nos dizer? Que o calor ou ele altera a temperatura ou altera o estado físico, e essas duas coisas jamais vão acontecer na mesma hora. Perfeito? Então, quando o corpo alterar o estado físico, a variação de temperatura ela vai ser igual a zero. Então aquela nossa formulinha do calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, isso aqui não vai mais funcionar para a nossa situação. A gente vai precisar de outra expressão que forneça essa quantidade de calor, e ela é simples. Ela vai ser a massa do corpo, que eu estou alterando o seu estado físico, vezes uma constante L, que a gente chama de calor latente. Calor latente que depende do corpo e depende da mudança de estado. Por exemplo, o calor latente de fusão, que é quando na nossa situação aqui o gelo se tornou água, pela minha memória, eu acredito que seja 80 calorias por grama. Isso é uma constante encontrada numa tabela. Perfeito? Então, ou o calor altera a temperatura ou altera o estado físico. Jamais vão acontecer essas duas coisas ao mesmo tempo. O último detalhe para que nós encerremos esse vídeo é entender um pouquinho sobre os processos de troca de calor. Não os processos, mas a troca de calor, basicamente.
como é que a troca de calor entre dois corpos, como é que ela pode ocorrer? Digamos que eu tenho aqui esse corpinho e ele entrou em contato com esse outro corpinho aqui. Opa, não consegui. Ele entrou em contato com esse outro corpinho aqui redondo, certo? E vamos dizer que a troca de calor aconteceu da seguinte forma: esse corpo redondinho estava a uma temperatura maior, forneceu uma quantidade de calor qualquer que a gente não conhece, certo? A gente não conhece. Porém, eu vou chamar o seguinte: eu vou dizer que a quantidade de calor 1 é o calor recebido pelo corpinho amarelo, certo? É o calor do corpinho amarelo. E a quantidade de calor 2, é o calor fornecido pelo corpinho azul claro. De modo que, numa situação de troca de calor, a soma das quantidades de calor, se eu tiver por acaso um terceiro corpo, um quarto ou um quinto corpo, e somar essas quantidades de calor, no caso de troca de calor isolada, ou seja, as trocas de calor acontecer somente entre os corpos, a soma dessas quantidades de calor vai ser zero. O calor que um fornece é exatamente igual ao calor que o outro recebe. Pessoal, até o próximo vídeo.